Bom, e para falar sobre os principais pontos do texto da PEC e também da equipe de transição de governo, nós vamos conversar agora com o deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. Bom dia, seja bem-vindo, deputado. Bom dia, muito obrigado. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Deputado, nesse documento aí, os economistas Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan, eles afirmam que o teto de gastos não deveria ser um obstáculo à responsabilidade social. Na sua opinião, o que levou esses economistas a escrever essa carta? Foi um receio da volta da inflação? Olha, que eles tenham escrito essa carta agora não é surpresa, porque isso é elementar em economia. E o Brasil já sofreu muito por irresponsabilidade fiscal. O que nos surpreende é que alguns deles tenham se iludido com o Lula, tenham se iludido, né, com tanta promessa, com tanta coisa mirabolante que vimos na campanha, e agora já se começa a mostrar a verdadeira face, o populismo, né? E isso é terrível, porque com o pretexto de que é para cuidar dos mais pobres, você acaba adotando uma estratégia política que quem mais sofre são os mais pobres. Porque esse é o caminho certo para você voltar com inflação, para você desorganizar as contas públicas. E quem sofre primeiro com isso é o mais pobre. Porque quando você desorganiza toda a economia, volta a inflação, com a inflação o mais pobre é que sofre. Volta desemprego, uma série de problemas que o Brasil vinha procurando superar. Então, quando aprovamos, né, o limite de gasto, né, nós aprovamos conscientes de que isso é uma coisa essencial para todo o país. Portanto, a forma com que estão apresentando essa PEC da transição, no meu entendimento, é algo perigosíssimo para os mais pobres e para o futuro do Brasil. Olhe que aqui em Minas Gerais a gente viu esse tipo de governo. Sob Pimentel do PT, destruiu a economia mineira em pouco tempo que ficou aqui no comando de Minas Gerais. Então nós não podemos deixar isso acontecer com o Brasil. Temos que agir agora com muita responsabilidade e o Lula precisa descer do palanque, porque ele parece que não tomou consciência de que governar, aliás, ele já falou isso no passado, né, que durante a campanha se promete tudo, se fala tudo, governar é outra coisa. Só que parece que ele ainda não acordou para o fato de que ele tem responsabilidade com o Brasil, anda dando declarações que prejudicam a economia brasileira, porque parece que ainda está no palanque. Para essa entrevista, a gente conta também com o nosso comentarista, o Diogo Schelp. Bom dia, bem-vindo, Diogo. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, deputado. Deputado, essa semana foi noticiado que o presidente Jair Bolsonaro teria proibido os comandantes militares de falar com os interlocutores de Lula, esses que fazem parte aí da equipe de transição, o que teria causado uma dificuldade, inclusive, da equipe de transição, dos coordenadores, incluído a Luiz Mercadante, que confirmou essa dificuldade, em indicar os nomes para a defesa, né, os nomes da equipe de transição para a defesa. Como que o senhor vê essa proibição, essa alegada proibição de que os comandantes militares realmente falem e façam o trabalho de transição com o governo eleito? Olha, veja bem, primeiro eu não acredito, sinceramente, que o presidente Bolsonaro tenha proibido de conversar com a equipe de transição ou de prestar qualquer esclarecimento à equipe de transição. Isso é preceito legal e o governo tem agido com muita responsabilidade nisso desde o primeiro momento. O presidente Bolsonaro, algumas horas, poucos dias após a eleição, autorizou o ministro da Casa Civil a iniciar todo o processo de transição. Isso está ocorrendo com o governo oferecendo todas as informações. Diferente disso, é quem ainda não tomou posse tentar interferir nas ações de governo, especialmente em áreas hiperestratégicas como a própria defesa nacional. Então eu entendo que passar informações é uma coisa, interferir, tentar de alguma forma antecipar decisões, aí não compete a um governo que foi eleito, mas que ainda não se concluiu, inclusive, todo o processo. Há, inclusive, grandes indagações ainda no ar, coisas que não foram esclarecidas com relação ao processo eleitoral, e isso é legítimo numa democracia, buscar esses esclarecimentos junto à própria justiça eleitoral, né, para que nós possamos ter, de fato, o processo democrático seguindo com a responsabilidade que requer uma transição. Creio, portanto, que informações que forem necessárias estarão disponíveis, o que não significa que possa se iniciar
né, interferência dentro de qualquer área de governo, especialmente uma área tão estratégica como é a defesa nacional. Deputado, esse conflito aí entre o gasto social e a responsabilidade fiscal não existe. Esse foi um discurso de Pércio Arida, que foi um dos pais aí do Plano Real, e que falou que as duas coisas andam juntas, né? Sendo assim, como que foi criada a oposição? Olha, veja bem, o que está se fazendo é um discurso demagógico, populista, de dizer o seguinte: ao se acabar, aliás, o Lula tem insistido nessa tese de que ele não vê importância, né, no equilíbrio fiscal, ou seja, no limite de gastos públicos, né? E isso é de uma irresponsabilidade, porque eu não consigo acreditar que alguém que já presidiu esse país que ignore que o teto de gastos é essencial para que o país possa manter as políticas sociais. E quando eu falo em política social, eu não estou me referindo só ao Bolsa Família ou o Auxílio Brasil. Eu estou me referindo a tudo que diz respeito àquilo que é essencial para o cidadão, que não pode pagar do seu próprio bolso. Eu estou me referindo à saúde, à educação pública, à própria segurança pública. Se você estabelece um desequilíbrio no teto de gastos, em pouco tempo você vai colher, né, os resultados negativos disso, com o aumento dos juros, né, da dívida pública se descontrolando totalmente, da inflação, da retração da economia e, consequentemente, todas as áreas sofrerão, especialmente aquelas que são essenciais para o mais pobre. Então, dizer que ter teto de gasto conflita com a capacidade de atenção do governo às questões sociais é, no meu entendimento, má fé, porque não dá para dizer que um ex-presidente ignora isso. É querer fazer populismo, é querer dizer, olha, eu é que cuido dos mais pobres. A primeira forma de cuidar dos mais pobres é você cuidar para que o país funcione bem como um todo. Porque o mais pobre, né, não é só aquele que está numa situação de depender de um Auxílio Brasil. Imagine os milhões de brasileiros que dependem do SUS. Então, o SUS não é essencial? Quando diz que, inclusive, vai se fazer uma PEC de transição, colocando este Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, como queiram chamar, fora do teto de gasto de maneira permanente, é um absurdo total. Porque é como se dissesse assim, ele é mais importante do que a educação, ele é mais importante do que o SUS. Todos são importantes. Eu não tenho nenhuma divergência, nem com o próprio presidente ou com quem quer que seja, de que é fundamental cuidar dos mais pobres. A minha divergência é a demagogia de querer usar os mais pobres, né, com um argumento de que assim me deixem gastar o que eu quiser. É isso que o PT fez no passado. É por isso que nós aprovamos, né, uma emenda constitucional garantindo um limite de gastos com responsabilidade fiscal. Isso foi uma espécie de vacina anti-PT, porque quando o PT assume, ele fez isso aqui em Minas Gerais, a irresponsabilidade fiscal é praticamente a sua regra de ouro. O Brasil tem que se proteger contra isso, contra esse populismo. E esse populismo é um veneno principalmente para os mais pobres. Então, portanto, eu acho que ainda bem que esses economistas, como o próprio Pércio Arida, estão acordando para o fato de que foram emprestar apoio a alguém que é exatamente a antítese de tudo que eles sempre defenderam em economia.